Ah, é ótimo. Pessoal. Hoje tudo certo. Hoje tudo certo. Hoje é para tudo certo, gente. Né? Então, que né, a legal. gente... O pessoal que está aí é o que estava na primeira, porque eles lembram dos problemas técnicos que tiveram, né? Então, Olha só, a galera fiel. É. Nossos fiéis aí. Tá bom. Então, gente, né? O que a gente conversou, né, na nossa última live, né? Que foi um pouquinho ali sobre as questões de estresse, né? Como que estava nessa quarentena. E o feedback que a gente teve dessa live foi muito positivo, né? O pessoal ali pedindo para que tivesse uma segunda parte. Né? A gente reuniu, né, Fernanda? E conversamos, tipo, e agora? Sobre o que a gente poderia falar? Porque a gente tem muito assunto para falar, né? De diversas coisas. Nós temos bastante assunto para poder desenvolver e tudo, só que daí a gente pensou em seguir algo na mesma linha de raciocínio sobre o estresse, né? E nisso a gente elaborou essa live de hoje para falar justamente sobre algo que super em alta, né? Não tem como, que é o estresse laboral, né? O estresse e a saúde mental do trabalhador, né? Aí nessa live para a gente falar um pouquinho hoje, para vocês também compartilharem essa experiência com a gente. Né? A gente vai trazer bastante sobre as nossas próprias vivências, né? Do que a gente sabe bastante, por exemplo, da rotina, né? Do que a gente tem do médico veterinário, que é uma coisa bem importante. E a Fernanda vai trazer aí também do professor, né? Que aí o professor está sendo desafiado muito nessa quarentena, né, Fernanda? Acho que você vai ter toda aí para falar sobre. Bastante coisa. Então, a gente conversando, né, para dar sequência ao que a gente estava falando na primeira live, que teve, né, uma boa repercussão. Aí entrou a questão também do Setembro Amarelo, né, que nós estamos nesse mês. Então, a gente conversando, trocando uma ideia, eu lido mais com professores, vocês com médicos veterinários, a gente viu algumas coisas em comum, que é a questão do estresse e como essa questão de saúde mental, ela pode e ela interfere no trabalho, na produção. E eu, trabalhando com professores há mais de 20 anos, a gente vê que vem crescendo a cada ano a questão de professores afastados por questões de doença mental. E são N situações, mas que a gente vê que cada vez mais o número, a quantidade de professores sendo afastados de sala por questão de saúde mental, que ela acaba também interferindo na saúde física, claro. Mas a gente voltou a falar um pouquinho de saúde mental agora, nessa época de pandemia, home office, enfim, tudo isso, mas a gente está lembrando do dia a dia no trabalho mesmo, né? E a gente conversou sobre o que é que pode contribuir para essa dificuldade, essa questão de saúde mental no dia a dia. Então, e a gente encontrou conversando, né, meninas, algumas coisas parecidas, independente, e a gente está falando de professor, médico veterinário, mas eu tenho certeza que outras pessoas de outras carreiras, de outras profissões, também vão se identificar de alguma forma. Então, a nossa ideia é falar o que acontece, como acontece, como que a gente pode proceder quando a gente vê, né? Para quem não sabe, eu sou gestora de CMEI, então eu trabalho há 20 anos com educação e há 14 eu estou à frente de um CMEI, né? Então tenho uma equipe e eu prezo muito por esse cuidado, porque eu penso que entra muito no que a gente conversou na primeira live, né? A questão das emoções, de saúde mental, como ela interfere na vida como um todo. E se você quer, e cabe, esse papel cabe ao gestor, eu falo gestor, mas pode ser o diretor, o chefe, enfim, ele tem um papel fundamental para gerir tudo isso. E a gente vai conversar um pouquinho também a questão, ele tem que fazer isso, mas ele também tem o papel de chefe, que em alguns momentos não é aquele que agrada a todos, é aquele que tenta propiciar um ambiente saudável para que todos possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Essa é a questão, porque não é o gestor bonzinho, mas é só pensar nesse ambiente de trabalho que, poxa vida, quantas horas... Agora a gente está mais trabalhando em casa, mas quantas horas nós ficamos no nosso trabalho por dia? A gente não pode estar num ambiente, porque ninguém aguenta por muito tempo, né? Eu vejo professores
que tem verdadeiro pânico, às vezes, de ir para algum lugar. E isso são algumas questões, não sei se eu já posso começar a falar, mas assim, o que Manda que mal. o que eu percebo na questão dos professores, né? A gente é do município, então às vezes a própria estrutura física do lugar que não te acolhe, a questão de condições de trabalho, como eu falei, tem muito afastamento de profissionais, o que que acontece? Sobrecarrega quem está trabalhando e chega uma hora que você aguenta, mais uma hora, nem o teu corpo, nem a tua mente aguentam mais. E há um afastamento. A maior parte dos afastamentos na prefeitura hoje muito tem a ver com a questão de saúde mental. Aí você fala, tem a questão física, sim, mas ela muitas vezes vem a partir da saúde mental, que daí desencadeia outros problemas, né? Aí vocês podem contar um pouquinho da questão dos médicos veterinários, que a gente conversou, a questão de carga horária, a questão de condições de trabalho, a questão, eu acho que até como é o ambiente, porque o ambiente entra também no que a gente conversou há um mês atrás na primeira live. A questão do ambiente acolhedor, aonde você é escutado, que você tem a colaboração e menos competição, porque professores que estão aí com a gente, eu acho que a gente precisa se unir um pouco mais também, sabe? Eu acho que há também muito um preconceito com questões, vocês que são psicólogas podem falar melhor do que eu, mas quando a pessoa é afastada por problemas de saúde mental, há muito julgamento também do outro. Ah, eu acho que ele está mentindo, eu acho. Eu acho muito mais complicado lidar com saúde mental do que saúde física, porque se você está com uma tendinite, você vai ao médico, você sabe o que é. Às vezes a questão da saúde mental, ela demora um pouco mais para ser, né? E alguns demoram um pouco mais para perceber, ou se percebem, demoram um pouco mais para falar, porque há um certo julgamento da classe como um todo, né? Sim, totalmente, né? É visto como que a pessoa também não está dando conta do tranco, né? De alguma forma é vista como uma forma de fraqueza, né? Muito relacionado com isso quando trazem bastante essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? E eu acho que é uma coisa que a gente pode falar sobre diversas profissões, né? Questão da carga horária de trabalho, né, a competição realmente que existe entre as pessoas, né, uma coisa assim. Porque quando a gente está falando do estresse laboral, a gente entra em um assunto que é a tal da síndrome de burnout, né? Que acomete também bastante profissionais e que acaba gerando esse afastamento, né, que a Fernanda estava falando agora há pouco, né? E não somente o afastamento, né? Mas também as pessoas acabam para dar conta de todo aquele trabalho que a empresa tá e que a empresa e que a organização tá necessitando da pessoa, né? Tá pedindo para ela acaba até ou se afastando do trabalho, aumenta as chances de acidente no trabalho também, a pessoa que tem a síndrome de burnout, né? Que está num estresse muito grande, a pessoa acaba utilizando de recurso de uso de substâncias, de drogas para dar conta de continuar no trabalho, sabe? Então a gente vê que não é que o afastamento é só um dos pontos, assim, né? Que a gente acaba discutindo mais, só que tem outros fatores que acabam englobando também, né? A síndrome de burnout. Sim, né? Existe também muito uma questão que é muito presente tanto para os professores, que a gente percebeu que também tem os médicos veterinários, que é a questão da desvalorização do trabalho, né? Que é um outro tópico aí que, assim, eu tenho certeza que muitos vão se identificar, né? Eu vi que tem professores e tem médicos veterinários aqui também, né? De como a profissão não é valorizada e como isso afeta no desempenho da pessoa. Porque o trabalho, na verdade, a gente busca o trabalho de uma forma de realização pessoal, né? Pessoal, profissional. Só que às vezes algumas pessoas acabam encontrando nesse mesmo trabalho que estava buscando essa satisfação, né? Acabam encontrando uma exaustão completa. Sim. Uhum. Eu queria pontuar algumas questões, assim, né? Que é o que eu acredito. Primeira coisa, o trabalho realmente é uma realização, por isso que, já vou começar falando que eu penso que a pessoa tem que gostar do que ela faz, que isso é primordial.
mesmo fazendo o que se gosta, a gente pode ter alguns problemas. Às vezes pelo ambiente de trabalho, às vezes até por questões pessoais que você não consegue, né? Então, o primeiro ponto para mim é precisa gostar do que faz. Até porque é um desperdício de vida você passar tanto tempo num lugar, às vezes trabalhando 20 anos na mesma coisa que você não gosta. Então, há pessoas que elas, independente do ambiente, chega um ponto, se elas não gostam do que elas fazem, então, como estamos mais direcionados para um médico veterinário, para um professor, chega uma hora que, por mais que todos façam, eu lido com pessoas, como eu falei, há 20 anos e há 14, né, na parte de gestão pedagógica, administrativa, a gente vê que tem pessoas que, por mais apoio que tenham, não vão. Eu acho que é um outro problema, porque ela tem que se encontrar enquanto profissional. Então, mesmo você propiciando um ambiente bacana, você fazendo tudo, realmente eu acho que chega uma hora que a pessoa é infeliz e não consegue, né, e desenvolver. A segunda questão que eu acho que a gente tem que saber separar foi o que eu mencionei mais na minha primeira fala, que o chefe ele tem algumas atribuições em que em algum momento, então não é sempre um mar de rosas, e a gente tem que ter as competências socioemocionais para ter essa resiliência, para saber separar as coisas, porque que entra numa outra questão, que onde eu trabalho fala-se muito a questão do assédio de chefes, e entenda-se que, primeiro, assédio não é uma bronca que você leva, o assédio não é, né? E o assédio também pode vir do funcionário, ele não é sempre do chefe para o seu funcionário. Às vezes é entre os próprios pares, professor fazendo assédio com professor. E assédio, gente, é uma série de coisas, não é? Uma vez eu levei uma bronca, uma vez. Então, porque o gestor ele fica numa situação também delicada. Eu penso sempre que é o equilíbrio que tem que se ter, porque há coisas que têm que ser feitas até para você propiciar um ambiente de respeito colaborativo. O gestor ele tem que se colocar de alguma forma. Então, porque eu vejo que às vezes o gestor, defendendo um pouco, né, aqui o lado onde estou hoje, ele também é injustiçado, porque ele tenta e às vezes não vai, e a culpa nem sempre é dele, mas que ele tem que pensar sobre isso, porque está nas mãos dele. A gente ouve muito, né? É como que o cachorro fica a cara do dono, né? A gente ouve muito isso, que fica muito parecido. E não comparando, mas também se for uma comparação, se temos médicos veterinários e pessoas, a gente sabe, né? Eu sou apaixonada por cachorro, por bichinho em geral, mas um local de trabalho muitas vezes fica também a cara da pessoa que está fazendo toda essa gestão. E se ele tem a equipe com ele, fica a cara deles, fica a energia que tem ali. Então, eu acho tão importante esse ambiente acolhedor. Eu pego também na questão de estrutura física. Nós, professores, às vezes trabalhamos em locais perigosos, a questão de periferias. Eles têm medo. Hoje, a gente vê muitos... só ligar o jornal que a gente vê a questão de alunos sendo mais violentos, mais agressivos com o professor. Tudo isso, para a carreira do professor, entra na desvalorização, mas entra no medo, entra no pavor, entra no pânico. Eu conheço profissionais, excelentes profissionais, que foram desenvolvendo isso e gostam da sala de aula, mas eles não conseguem mais, porque eu nunca tinha ouvido falar na síndrome. E daí começou a falar tanto que a gente até pedi para vocês me explicarem, né, na nossa reunião, porque a gente está ouvindo falar bastante, né? E a gente tem que também separar a questão do estresse, do cansaço, porque às vezes eu estou um pouco mais estressado, meu trabalho hoje foi mais cansativo. Isso não quer dizer que eu estou, nossa, eu preciso para um psicólogo. É isso que acho que talvez vocês podem pontuar. Quando que é o momento da gente perceber isso? Porque quem um dia não está por aqui do trabalho, né? Mas a questão é, se no outro dia eu quero voltar, é porque eu ainda gosto, porque eu ainda estou bem. Agora, quando isso começa a se tornar muito recorrente, de você não querer voltar, você não se sentir bem, e nós que lidamos com crianças, estudantes, isso interfere diretamente na relação. Se eu tenho um professor que não está bem, a aula dele ou a maneira como ele trata um aluno também não vai ser adequada, porque eu acho que é uma bola de neve, né?
Então, eu acho que vocês podiam, de repente, até falar quando que é, porque esse estresse, quem nunca quis sair, pegar, às vezes eu falo para as meninas, ó, pegar minha bolsa e sair correndo. Mas você pensa, ou se você tem a oportunidade de fazer, no outro dia eu sempre quis voltar até então. Então significa que a gente gosta, né? Eu sempre falo que a nossa vida, seja um casamento, seja o trabalho, você tem que fazer pesar. Se a maior parte dos momentos é bom, seja um casamento, seja o trabalho, é porque ainda vale a pena. Agora, se a maior parte te desagrada ou te deixa triste, daí você tem que realmente ver. Algo a se repensar. Repensar, exatamente. Por isso que eu acho bem importante a gente realmente pontuar aqui algumas coisas em relação ao burnout, né? O burnout é uma área que aqui, o pessoal aqui da WIPET, nós trabalhamos bastante, né, sobre essa questão do estresse laboral, né? Então, o que é o burnout? O burnout na verdade, uma síndrome, né, relacionada ao trabalho. Então, são comportamentos, são sintomas que vão surgindo decorrente do trabalho, que acaba afetando todo o resto da vida da pessoa, né? Então, como que a gente acaba diferenciando naquele sentido de, mas será que eu tô com burnout só porque hoje eu fiquei um pouco mais estressada com o trabalho? Não, peraí, vamos ver quanto de sofrimento que isso está te trazendo e quais são as consequências e prejuízos que você está percebendo por conta desse estresse. Né? Acho que a gente precisa colocar aí essa intensidade, o quanto de sofrimento que isso está trazendo para a pessoa e o quanto ela está se sentindo prejudicada por conta disso. Né? Claro que existem alguns sintomas, né, em que a gente começa a pontuar, como dificuldade de dormir, né, agressividade, o distanciamento emocional, que eu acho que é um dos principais pontos, né, o distanciamento emocional, que é justamente quando a pessoa ela fica apática a tudo, a todos, né, ela vira um robô, né, eu acho que a síndrome de burnout a gente pode falar bastante nesse sentido, sabe, a pessoa ela já está tão desgastada emocionalmente, fisicamente, que ela não consegue mais reagir perante as coisas, né? E daí pode levar a quadros de depressão, quadros de ansiedade e suicídio, gente. É importante a gente falar mais sobre essa síndrome de burnout, porque até o ano passado não era visto como uma síndrome ainda, né? Então, foi só ano passado que o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, classificou a síndrome de burnout como uma síndrome relacionada ao trabalho, né? Uma síndrome ocupacional. Então, isso significa o quê? Isso significa que ela está só relacionada com o trabalho, na questão de que ela aparece no trabalho, né? Que ela surge em decorrência do trabalho, né? Com todos esses sinais, sintomas que a Carol falou, né? E um deles, o principal, né, o maior, é esse cansaço, essa exaustão, esse esgotamento profissional, né? Isso. Síndrome de burnout é exatamente isso, esgotamento profissional. Isso, e isso leva ao afastamento, né? E conciliando aquilo que a Fernanda estava falando, né? Sobre a questão do assédio, né? Que a gente fala, que a gente vê muito dentro do ambiente de trabalho, né? O assédio moral, a gente está falando aqui, tá? O assédio moral, ele não é somente acontece dentro do ambiente de trabalho, né? Mas aqui, como a gente está falando desse ambiente laboral, dos profissionais e tudo mais, né? Vamos focar mais nesse ponto também, né? Porque, como vocês aí, muita gente está assistindo também, é professor, né? Eu lembrei da minha época da graduação, que eu fiz meu TCC, né? Que eu fiz sobre assédio moral em professores universitários, né? E é muito importante a gente olhar também para esse público, né? E ver que na minha pesquisa ali que eu fiz, né? Que a grande parte sofria assédio moral não dos supervisores, não dos chefes, né? Mas sim dos próprios estudantes. Então, para a gente ver de realmente como esse meio pode trazer muito sofrimento. E o assédio moral, ele pode sim desencadear com uma síndrome de burnout. Então, dá para ver que está tudo muito correlacionado. Muito, muito correlacionado mesmo. Né? No caso dos médicos veterinários, que a gente vê também dos tutores, né? Existe ali uma agressividade muito grande, quando algo não sai de acordo com o que aquele tutor quer, daí aquele problema na comunicação, entre a equipe também, né? Tem muita competitividade entre os profissionais de medicina veterinária,
né? Então, aí são diversos fatores que contribuem para esse tópico que a gente está falando. Então, para a gente ver que não é uma área, que não é exclusivo de uma profissão, mas, assim, todas as profissões estão suscetíveis a passar por isso, né? Porque a gente vive em uma sociedade que cobra produtividade, né? A Fernanda também falou um pouco dos gestores, né? Se os gestores começassem a entender que que o funcionário, que o colaborador, quando ele vê que os funcionários deles, os colaboradores, né, estão bem, estão tranquilos, estão com saúde mental adequada, eles vão produzir mais e com maior qualidade, né, na verdade, do que aquele profissional que está sobrecarregado, com estresse, com burnout, com depressão. Então, quando isso é valorizado, quando a saúde mental do profissional é valorizada, ele acaba não desenvolvendo essas síndromes, né? E conseguindo produzir com mais qualidade no seu trabalho. Sim, e isso afeta todo o grupo, né? Porque eu pensando, né, onde eu trabalho, se uma pessoa se afasta de uma maneira ou de outra, o trabalho tem que continuar. Então, inevitavelmente vai sobrecarregar alguém. A questão do gestor, eu fico pensando como ele não é responsável sozinho por isso, mas tem que ter esse olhar para tentar amenizar e transformar esse ambiente, né? E eu penso como fazer esse ambiente. É um ambiente, como eu já falei, acolhedor, de escuta, onde valoriza mais a questão de trabalho em equipe do que a competição. E para os profissionais em geral, eu queria falar para não esquecer, o trabalho, ele é muito importante na nossa vida. Por isso que eu falei que eu acredito que a gente tem que gostar do que a gente faz para conseguir fazer bem feito. Mas ele é uma parte da nossa vida. Então, pessoas que falam para mim, o trabalho é tudo para mim, eu discordo disso, porque você acaba colocando foco numa coisa só. O trabalho, ele é uma parte da sua vida. Então, eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, se estiverem aí, podem até... Meninas, saiam, vamos trabalhar, tá aqui, nós vamos fazer bem feito. A gente tem que fazer bem feito, né? Agora, vai no cinema, vai fazer outras coisas, vai viver, porque eu penso que um profissional que também tem uma qualidade de vida, né, melhor, ele vai trabalhar melhor. Eu acho que quando a gente começar a enxergar as pessoas de uma forma integral, que a questão das emoções, da saúde mental, a questão de que ela tem outras coisas na vida, a gente vai conseguir ver esse profissional, o ser humano de uma forma geral, mas ele vai trabalhar melhor. Então não é só uma questão de, não, será que eu tenho que estar aqui, estar recebendo, tem que trabalhar? Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Não, como assim? Está aqui, ganha o salário, tem que trabalhar. Ok, tem que fazer isso. Mas se você pode deixar mais leve, mais tranquilo, o ambiente que propicie isso, gente, isso eu acho que é até uma questão de estratégia dos gestores, porque você vai ter profissionais mais felizes, mais produtivos, e uma equipe trabalhando numa mesma, né, para uma mesma direção. Então, muitas vezes essa questão de competição vem a gente pode falar de outras organizações, mas vem da própria forma de como a gestão acontece, de colocar quadros ou competir. Eu vejo que né, muitos professores falam, lá na escola é... Não, gente, a gente tem que pensar enquanto equipe, porque a gente mexe com a gente o fato da gente se sentir menos importante ou se sentir... e a questão de desvalorização não é só a questão financeira, sabe? Também é uma coisa que conta. Mas quem não gosta de receber um elogio, quem não gosta de ter o seu trabalho reconhecido? Isso não pode, você não pode ficar somente esperando isso, mas que faz bem para a gente, quem não gosta. Quando a gente acabou a nossa live, a gente não adorou escutar das pessoas que foi bacana, que foi legal. Isso é um reconhecimento. Nosso reforço positivo. E motiva, e motiva a gente a fazer. Por que a gente tem dificuldade, às vezes, né? Aquilo que o Cortella fala, para elogiar em público e chama atenção no privado. E é isso. Acho que não tem que expor ninguém. E a outra questão, que a gente está falando de expor ou assédio, é saber separar, porque também nem tudo é assédio. Porque, às vezes tem algumas coisas que viram moda. Não, tudo é assédio. Então, assim, se você sofre assédio de alguma forma, tem a questão até judicial que você pode, né, tomar providências. Se você realmente está percebendo que está diferente, eu acho que você usou uma palavra muito que
quanto de sofrimento isso te causa, procure um atendimento especializado, porque tem como reverter. Só que eu acho que, como qualquer outra doença, quando você consegue pegar mais no início, fica mais fácil esse tratamento. Sim. Com certeza. Teve uma pergunta interessante aqui da Aline. No ambiente de trabalho, o gestor pode ser considerado responsável pela saúde mental dos seus colaboradores? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Eu não sei se ele não é 100% responsável, né? Mas ele pode colaborar muito, porque, como eu falei, às vezes a dificuldade está na própria pessoa, de não gostar do que faz, ou está com alguma dificuldade, né? No próprio trabalho. Eu acho que cabe ao gestor esse olhar, ele não pode ser totalmente responsabilizado. Porque eu conheço, eu tenho amigas diretoras que estão aí na live, que a gente faz de tudo para resgatar, né, uma pessoa e tenta e ajuda. E às vezes você não consegue. Então, ele não pode ser, se a gente fala que ele é 100% responsável, eu acho que joga-se nele um peso muito grande. Mas que ele tem pelo menos uma corresponsabilidade de tentar, de ter esse olhar e de propiciar esse ambiente, de trabalhar isso com a equipe, isso sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que ele não pode ser, ele não é totalmente culpado nem totalmente inocente, entende? Ele tem que ter esse olhar. Ele tem que investir nas pessoas que trabalham com ele. E quando eu falo investir em pessoas, é o que eu mais falo na minha vida, porque é o que eu acredito. Quando você investe numa criança, quando você investe num profissional, você está investindo num ser humano e você está fazendo a sua parte para colaborar com esse mundo de alguma forma. Então, resumindo, penso que o gestor, ele tem uma grande participação, mas ele não pode ficar com essa responsabilidade somente para ele. Não sei se vocês concordam. O que eu estava pensando me fez pensar sobre a questão de que tem que avaliar o que está dentro do controle desse gestor, né? Então, ali, o que ele pode fazer ali no trabalho dele, no momento que ele está, e sim, assumir essa responsabilidade dele como gestor, né, como pessoa que está ali, né, envolvida com todo mundo ali, né, e tentar da melhor forma possível, tentar manejar as situações, né. Então, é importante o gestor ele prestar atenção nos sinais de estresse, pedir feedback, dar feedback, né, de maneira bem aberta para os funcionários, né, ter esse companheirismo, não sei se pode dizer assim, mas com os funcionários e com os colaboradores, né? Oi. Oi? Tá aí. Tá aí. Eu só queria complementar também nessa parte do gestor, que também é super importante, né, enxergar como esse gestor faz parte daquele sistema, né? Então, por exemplo, se acaba surgindo um afastamento de um funcionário, né, por conta do burnout, suponhamos, é bem importante a gente olhar não apenas para aquela pessoa, né, mas para a empresa no geral, sabe? Tipo, o que está acontecendo ali dentro para que essa pontinha do iceberg, né, tenha surgido, né? Porque o funcionário afastado pode dizer muito sobre como está o funcionamento daquele local. Né? Então, o gestor, desculpa a moto, gente. O gestor, ele também faz parte daquele sistema, então ele também está inserido dentro daquela cultura, né? Dentro daquela empresa. Então, ele também pode estar sendo uma vítima de tudo aquilo. Né? Também ter esse olhar para ele ali dentro como parte daquilo. Tanto que ele pode desenvolver a síndrome de burnout também. Ele pode também sofrer assédio moral. Sim, né? A gente está falando da organização, né? E às vezes ele realmente pode ser o fator complicador de tudo, e daí com quem que essa equipe vai conseguir conversar? Sendo que, teoricamente, daí o problema é o gestor, né? São muitas variáveis envolvidas aí. Deu uma falhadinha aqui. Estão me ouvindo? Sim,
Você falou, eu acho que a questão da comunicação, né, é uma coisa muito, muito importante. Você falou a questão de feedback, você dar e receber, isso é importante. E essa comunicação, ela tem que acontecer de uma forma aberta e sincera mesmo, para você poder saber o que está acontecendo. A questão do gestor, que ele pode tá sofrendo também. Por isso que eu digo, quando eu falei que o funcionário, ele tem que gostar do que ele faz, seja na profissão, o gestor, mais ainda, porque eu digo que ele fica tem que assumir o ônus e o bônus daquela função, né? Porque não é fácil esse papel. Por exemplo, a gente que é do setor público, a gente também tem que equilibrar certas coisas, né? Que acontecem. Então, eu falo que o gestor de CME, ele é um pouco solitário nesse sentido, porque a gente fica como uma empresa. Você tem aqui o chefe, mas ele tem um chefe em cima dele, ele tem que seguir, e eu penso que a gente tem que saber equilibrar isso com a tua equipe. A equipe, ela fica muito parecida não é nem com o gestor, mas é com a forma como ele conduz as coisas. A gente entra em alguns lugares e percebe isso, a gente consegue ver, puxa, de alguma forma você sente, sentir mesmo aquilo que é uma energia bacana, que as coisas fluem. Eu sempre falo para quem trabalha comigo, a gente tem que, aqui a gente resolve as nossas, eu acho tão feio assim, sabe? Você sair falando mal do seu trabalho ou do seu local de trabalho, resolve-se ali. E se é uma coisa muito séria, que fique muito claro, como eu falei, se você precisa de ajuda médica, precisa se afastar, não fique com medo do julgamento, faça isso. E se você precisa tomar uma atitude em questão legal, também, né? Eu só acho que a gente tem que sempre achar esse equilíbrio, porque nem sempre é assédio, nem sempre você está com a síndrome, às vezes você está estressado, você tá cansado, mas que nem eu falei, se no outro dia você tá ali, você fica com a parte boa, tá tudo bem. Ninguém é todos os dias, todas as horas no trabalho. Tem coisas que te desagradam. E bem, eu acho bem bom a gente pontuar a questão de não é concordar com tudo a todo momento, mas ter esse espaço de escuta e comunicação onde você pode colocar. Você pode se colocar. Porque eu não estou falando de um conto de fadas onde, não é o lugar perfeito. Tem lugares maravilhosos, já passei por lugares maravilhosos. Eu estou hoje num lugar onde eu gosto muito, vim de outro lugar que gosto bastante. Mas é claro que tem essas questões a serem resolvidas. E o gestor fica, eu digo que é um papel meio ingrato, porque às vezes ele faz e não consegue. E daí entra na pergunta, né, que foi feita. Ele não pode se responder. Se ele fez, se ele propiciou isso, se ele faz um trabalho com a equipe, mas infelizmente não conseguiu, ele não pode se eximir disso, sabe? A gente vê lugares em que algumas panelinhas que ia né, em escolas e tal, em que o próprio gestor vê isso acontecendo e não toma atitude nenhuma. Isso não pode acontecer, porque entra no que eu falei, é o ônus e o bônus que ele tem que assumir do papel dele. Então a gente tem eu acho que trabalhar com leveza, você propiciar coisas agradáveis, você não precisa. E tudo entra, né? Eu falei da comunicação, e a maneira como se fala. Porque tudo pode ser falado, mas é como você fala, em que momento você fala. Eu acho que quando a pessoa se sente respeitada, se sente valorizada, flui melhor. Mas, como eu falei, mesmo assim, há pessoas que podem ter dificuldades e essas precisam se afastar de ajuda médica, sim. E nós não podemos, nós que não somos médicos, psicólogos, fazer esse diagnóstico, porque às vezes a pessoa está lá meio estressada e você fala, essa aí tá, ou ao contrário, ela realmente está doente e a gente julga que não está. Então, aí que tá, desenvolver isso na tua equipe, eu acho que já é uma grande coisa. Você não permitir que isso aconteça. É esse apoio ao outro, esse olhar para o outro. Isso é tão importante como um todo, né, na nossa vida. Uhum. Eu tenho um comentário também aqui que eu achei super bacana, que fizeram. Opa, perdeu. Eu vou achar de novo. Aqui, da Yumi, da Giovana. Ela comentou:
tinha que parar de romantizar o burnout. Eu já fui a uma entrevista de estágio em que o diretor falava com orgulho que o último estagiário foi afastado porque não aguentou. Gente, isso é tão problemático. Isso é mas é também tão comum, né? Você sabe quando quer mostrar firmeza, que tipo, olha, o trabalho aqui é sério, pesado. Não é para todo mundo. E isso é extremamente problemático. Sim, o quanto que ele tá valorizando os seus funcionários, né? Tá bom, você quer que o trabalho seja feito de uma forma boa, com qualidade, mas a que custo? A custo da saúde mental do teu funcionário, né? Do teu estagiário, né? Imagina. Numa entrevista para outros, né? Orgulho? Eu não sei se você vai contratar a nossa empresa. Tomara que não. Tem outros lugares aí. Você sabe, entra o que a gente conversou na primeira live, né? A questão de outras competências que estão sendo, fora a questão técnica, né? As competências socioemocionais que a gente falou, que eu acho que as empresas estão começando a enxergar. Então, a gente vê anúncios de trabalho que pede certas coisas, que seja o trabalho em equipe, resiliência, saber cooperar. Eu acho que isso já também, a gente vê empresas que, em geral, estão começando a enxergar isso. A importância de você olhar para o funcionário como um todo, não só como o robô que vai executar aquele trabalho, né? A gente... Exatamente, seja um número, seja não, ele tem que produzir aquilo. Gente, a gente é carregado de pensamentos, de emoções, de tudo. Isso tem que ser levado em conta. Eu não estou falando, como disse, né, romantizar que você tem que chegar no teu trabalho, isso é tudo perfeito. Não, gente, tem dias que você chega e que você chega super bem, mas algo vem, tem pessoas que às vezes vêm, né, de uma forma, ou as coisas não rolam do jeito que você esperava naquele dia. Ok, eu vou para casa amanhã, vamos lá né, não é romantizar, mas se a gente pode fazer as coisas de uma forma mais feliz mesmo, eu acho que é vantagem para todos. Então não é questão de romantizar, é questão eu acho, de inteligência e estratégia, porque uma pessoa que está bem, ela vai trabalhar melhor. Isso é claro. Seja física, emocionalmente, mentalmente. Então, a tendência é que ela trabalhe melhor, né? E que ela queira voltar no outro dia. Eu sempre falo, é tão bom. Você sabe que a gente agora está em tempos de pandemia, onde eu trabalho, a gente está 6 meses afastado, né? As crianças não estão indo, enfim. E a gente ouve muito de pessoas, não só dando trabalho, que saudade! Então, hoje a gente está até valorizando, às vezes quem reclamava do ambiente passou a valorizar e enxergar melhor. Isso, sabe que essa é uma das partes boas da pandemia, de você, a gente tirou o foco só do que não funciona, ou a gente começou a olhar também, puxa, como era bom ir para o meu trabalho, como era bom, às vezes coisas que você não enxergava. Isso eu vejo muito, assim, quando a gente encontra as próprias famílias que têm a entrega de atividades, enfim, essa valorização do profissional também, né, do professor, que a gente também comentou na primeira. Eu acredito que o professor é valorizado, né, não por todos, mas de uma forma geral a sociedade vê como uma função importante. Mas nesse momento ele está sendo super mega valorizado. Isso está fazendo com que os professores também queiram voltar. Então, às vezes, quando a gente reclamava seja do trajeto, seja de estar lá, como está fazendo falta, né? Então, a parte boa é a gente começar a enxergar também, sabe? Falar, não, aquilo não era tão ruim, aquilo não, talvez não fosse um assédio, aquilo talvez não era só para as coisas funcionarem. Então, é isso que eu falei, que é uma palavra que eu uso muito, a questão do equilíbrio mesmo. A gente tem que filtrar o que eu estou com quais são os sintomas que eu tenho. Eu falei, a questão, eu vi até da síndrome de suar as mãos, eu acho que entra num pânico mesmo, sabe? De você não conseguir. Então, e de fora a gente usa até a palavra, é frescura, né? Eu já ouvi falar. E não é. Então, a gente tem que saber esse ponto de quando é que eu devo procurar realmente um profissional. E se o gestor ele é uma pessoa aberta, esse funcionário ele vai te procurar, ele vai conversar com você, né? E isso
vai sinalizar. Ou se ele não te procurar, você, como gestor, vai conseguir detectar alguns sinais que vão te dar o alerta e você vai procurar por ele. Porque às vezes a pessoa tem até vergonha, né? Então, esse é o papel do gestor, de estar atento, de olhar, porque nem sempre vão vir falar. Mas se você é uma pessoa acessível, provavelmente vão vir falar com você. Ou você estar atento a isso, é muito importante. E aí a moto, gente, só um pouquinho. Passa moto aqui toda hora, gente, desculpa. Mas só complementando isso que a Fernanda falou, né, sobre essa questão de, se você está sentindo alguma coisa, algum desconforto, acha que está acontecendo alguma coisa, né, importante também não fazer um diagnóstico sozinho, né, não sair falando que está com burnout, né, vai perceber alguma coisa estranha, está se sentindo muito cansado, esgotado profissionalmente, né, procure a ajuda de um profissional, né, tem gente que está aqui capacitada para te acolher, para te ajudar, para superar, né, isso que você está passando, né? Enfrentar essas situações, né? Então, sim, é importante a gente ficar atento aos nossos sinais para a gente conseguir buscar ajuda. Sim, é essencial, né? Sim. Realmente, porque a internet está aí, né? A gente pega, joga qualquer coisa no Google e daí o Google vai te dar uma resposta para aquilo e você pode achar que é aquilo que você tem. Né? Não, gente, olha, tá percebendo, tá difícil, tá sofrendo, tá sofrido fazer aquilo, procure um profissional que vá saber te auxiliar, porque nesse processo todo vai ser o momento para você conseguir discriminar diversas coisas, se conhecer, perceber o que realmente é teu, né, o que está acontecendo dentro do trabalho e diversas, né, outras variáveis aí que torna toda essa experiência extremamente complexa. Então, é o que a gente sempre fala, né? Tenha esse... Então, eu acho que, às vezes, como eu falei, eu vejo que as pessoas não conseguem enxergar isso ou não conseguem falar sobre isso. Então, se você percebe em outra pessoa, sinaliza para ela também, porque às vezes a pessoa se sente muito sozinha, né? Ou envergonhada, ou realmente desconhece. Ou ela mesma se cobra e fala, nossa, né? Eu sou fraca, eu sou... E não é essa questão. Então, às vezes, esse olhar para o outro também, às vezes não é com você, é com o outro. E é importante a gente estar atento a isso. Por isso, não cabe só ao gestor, falando novamente disso. Uma boa equipe, ela consegue olhar para o outro e enxergar de verdade e tentar ajudar. Então, se você percebe alguma situação em outra pessoa, isso, gente, eu acho que a gente tem que falar não só na questão de trabalho, né? Como um todo. A gente começou falando da questão do Setembro Amarelo, suicídio. Às vezes as coisas acontecem e talvez uma palavra ou um incentivo ou mostrar para a pessoa, a gente consegue evitar certas coisas, né? Se a gente puder contribuir de alguma forma, acho importante, enquanto ser humano, né? Sim, né? E realmente essa questão de alta, né, que a gente está conversando aí no Setembro Amarelo, sobre prevenções de suicídio, a gente sabe cientificamente, em diversas pesquisas, artigos, como o burnout, sim, né, ele é um fator de risco, né, para os acometimentos de suicídio. Então, gente, se você está percebendo que realmente o seu colega ali do teu lado está passando por dificuldades, né, ele não consegue compartilhar, realmente, né, tenta dar uma encaminhada, conversar com alguém superior, né, porque às vezes aquela pessoa ela não tem nem forças para pedir ajuda. E para facilitar também, gente, saiu uma cartilha, acho que ano passado, do Sebrae, que fala sobre síndrome de burnout. É uma cartilha muito boa, só digitar no Google ali, cartilha, burnout, Sebrae, que vocês vão ter acesso, assim, tem vários sinais, tem várias dicas, assim, sabe, do que fazer, onde procurar ajuda, sabe? E que eu acho que vale muito a pena, assim, quem tiver interesse de dar uma olhada, é bom a gente ter em mãos, assim, e é bom a empresa também ter conhecimento, né? Dentro do ambiente de trabalho e tudo mais, né? Acho que agora a gente pode passar por umas dicas, né? Se você está estressado no trabalho, né? O que você pode fazer, né? Que eu acho que isso também vai ajudar. Dica é sempre bom, gente. Dica é sempre bom. Exatamente, dica é sempre bom, né? Então, você tá lá se percebendo, né? Ficando estressado, ficando agressivo, né? Responde ali o colega de uma forma um pouco mais agressiva e daí acaba criando essa bola de neve, porque esse colega que acabou sofrendo essa agressão vai ser agressivo com o outro, né? Então, o que a gente pode fazer?
ali dentro do ambiente. Dá uma pausa. Vai tomar um café. Vai tomar uma água, comer um biscoitinho no banheiro. Mas é o momento que você precisa concentrar numa outra coisa. Porque as chances de, por exemplo, dessa outra pessoa, né? Você se perceber estressado, ser estressado com essa pessoa rebater e entrar aí num ciclo de agressividade, né? No geral, vai ser muito grande, né? Então, muda o foco, muda a atenção, faz os exercícios de respiração. Gente, pode até parecer, né? Tipo, sempre sugerem essa questão de exercício de respiração, mas a gente sabe como funciona. Quando você concentra no inspirar, no expirar, né? Como a sua musculatura vai acalmando, né? Então, faz um exercício de respiração também. No próprio YouTube tem várias ali de respiração guiada, que a pessoa vai falando para você respirar. 5 minutinhos ali ajuda bastante, sabe? E também, eu acho que vale a tentativa, sabe, gente? Se não funcionou para você, se você não gostou, tenta ver aquilo que te alivia, que te tira aquele estresse naquele momento que você está passando por aquela situação estressora. Então, tem gente que compra aquelas bolinhas anti-estresse, sabe? Que fica apertando. Daí tá ali passando por uma situação, fica apertando a bolinha, isso ajuda também. Então, assim, são dicas práticas que dá para fazer. Claro que você não vai poder ficar saindo de 5 em 5 minutos para ir fazer exercício de meditação, né? Mas tem ali algumas coisinhas que você pode pegar um intervalo, sabe? E fora do trabalho, é importante também você manter uma qualidade de vida boa, né? Sim. Então, manter os momentos de prazer, de lazer, que não tem a ver com o trabalho, né? Muitas pessoas passam bastante tempo no celular para distrair, mas às vezes o próprio celular pode ter coisas ali que lembram o trabalho, e daí vai te deixar estressada, vai te deixar ansiosa, vai voltar toda aquela angústia, né? Então, pensar no que te dá prazer, o que você gosta de fazer. Tenta reservar um pouquinho do seu tempo para fazer aquilo, sabe? Coisas simples, gente. E se está percebendo realmente que está bem difícil, que o sofrimento está muito grande, gente, não hesitem em buscar uma ajuda profissional. A gente está aqui, gente. Exatamente, não hesitem. Né? Saúde mental é tão importante quanto saúde física, psicóloga é tão importante quanto médico. Sim, sim. E o que eu falaria, né? Eu acho que é perfeito essas dicas, mas eu vou além no sentido assim, que é a minha primeira fala. Primeiro, trabalhe com alguma coisa que você gosta, que isso já é meio caminho andado, né? Você gostar do que você faz. Segundo, procure um lugar que tenha a ver com você, com os teus propósitos, com o que você acredita, né? Terceiro, percebeu alguma coisa, faz as dicas das meninas, que é excelente. E mesmo para quem gosta, tem momentos, como eu falei, que eu já falei, vou pegar minha bolsinha e sair, vou comprar bolinha para ter, que é melhor, que daí você, né, usa e continua. Então, o primeiro é gostar do que você faz, procurar um ambiente, se aquele não tá bom, você tem opções de escolha, nem sempre naquele momento, mas vai, né? Terceiro, o trabalho não é a tua vida, ele é parte da tua vida. Isso não significa que você não vai fazer bem feito. Enquanto estiver lá, faça bem feito. Mas tenha outras coisas, tenha outros afazeres, tenha lazer, tenha, né, a tua vida à parte. O trabalho faz parte da sua vida, mas ele não é a sua vida. E às vezes tem, né, até em entrevista a pessoa fala, se eu fosse entrevistar alguém e falasse, não, eu vivo para o trabalho, eu já ia me assustar, eu ia falar, não, vai fazer outras coisas também, né? E a quarta coisa, você percebeu que está com dificuldade, converse com alguém de confiança, procure ajuda médica se for o caso, se for uma questão que é de assédio, procure os teus direitos, né? E vai ser feliz. E às vezes fazendo tudo isso você pode, de repente, com o autoconhecimento, vendo que não é aquilo, você vai buscar outras formas. Às vezes a culpa é do ambiente, às vezes a culpa é de quem você trabalha e às vezes a responsabilidade é sua. Ou eu penso que a gente tem situações em que
a responsabilidade pode ser dividida, né? Que há vários fatores que estão interferindo. Então, às vezes eu não estou legal porque eu estou com outro problema, aí eu já acho que está acontecendo isso, e às vezes eu tenho, né, uma equipe que não é tão bacana comigo, então começa a juntar tudo. Eu acho que é tudo você observar, refletir e tomar as atitudes com equilíbrio e do tamanho que precisa, né? Então, se eu só estou cansado, vai chegar minhas férias, ou eu vou buscar fazer outras coisas. Agora, se eu vivo estressado, eu vivo infeliz, aquilo não me faz bem, eu realmente tenho que procurar ajuda e ver se eu vou seguir nesse caminho. Deu uma cortada. Deu uma travada. Deu uma cortada aqui também. Voltando, testando. Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Mas eu acho que É que isso travou mesmo. um pouquinho. Uhum. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, né? Isso, pessoal, esse é o momento das perguntas. O pessoal foi comentando bastante durante a live. Uhum. Né? Infelizmente, a gente não consegue ler todos, Uhum. porque vai subindo, daí a gente vai perdendo. Mas eu lembrei de uma coisa também. Dona Fernanda estava falando, né, sobre essas pessoas, né, que falam, né, que eu vivo pelo meu trabalho, né, e tudo mais. Lembrei daquelas pessoas também que são pessoas workaholics, né, que realmente vivem ali o trabalho. Isso daria uma outra live, um outro tema também, né, com Nossa, vários total. assuntos também, Uhum. mas que também é importante a gente abordar, né. Os workaholics. E geralmente, gente, quando já está na síndrome de burnout, é porque a vida só é o trabalho. A pessoa, eu atendo bastante pessoas que têm, né, foram diagnosticados com burnout. E assim, eles vivem só pelo trabalho e eles perdem muito do propósito, sabe? Do que eles estão fazendo. Eles não sabem nem mais os sonhos deles, os desejos deles, porque eles estão simplesmente vivendo em função de uma coisa. Viraram Não dá, né? aquilo, né? Viraram Como se a aquilo. pessoa perde. Por isso vira que aquilo. Então é bem. A palavra, gente, é equilíbrio, né? Eu penso que é equilíbrio em tudo que você faz na tua vida, porque quando você opta por não dá. Como eu falei, nós somos seres humanos completos, cheios de emoções e pensamentos e sentimentos. Então, a gente tem que dividir as coisas, porque às vezes, até porque no trabalho não está tão legal, mas eu tenho outras coisas, você vai conseguindo equilibrar realmente a sua vida, né? Porque tem momentos em que talvez a vida pessoal não esteja tão legal, às vezes, né? E sempre você vai procurar melhorar. Mas quando você foca numa coisa só e aquilo daí, aí a pessoa que vive para o trabalho, que ela adoece, ela vai trabalhar doente, e ela é despedida por algum motivo. A vida dela acabou. Acabou, exatamente. E é aí que mora o perigo. Então eu falo, e o que eu estou falando não é que você não tem que valorizar o seu trabalho, muito pelo contrário. Enquanto você estiver lá, se dedique e faça o melhor que você pode. Sempre. Você faz o melhor que você pode. Mas você tem que ter vida além disso, né? Como as pessoas, entrando em outras turmas, que vivem só para o casamento ou só para isso. Gente, a gente tem infinitas possibilidades desse mundo, por que é que a gente tem que focar em uma só? Né? Flexível. Não tem porquê, não tem porquê. Então, eu penso isso. O trabalho, por isso, e a gente passa muitas horas no trabalho, né? Então, o que eu prego e sempre vou pregar para a minha equipe, que eu vi que tem umas meninas aí, tá aqui, vamos ser felizes, vamos fazer direito, vamos fazer com leveza, que as coisas fluem melhor. Nós que ficamos com crianças, eu tenho crianças que passam 11 horas com a gente, das 7 da manhã às 6 da tarde, né? E as professoras trabalham 8 horas, mas acabam ficando lá e tal. É muito tempo para você ser infeliz, é um desperdício de vida, né? Então, a gente tem que buscar coisas que nos façam bem. E para você trabalhar melhor, se você tem outras coisas, se você, o que for, você gosta de ver filme, você gosta de dormir, você gosta de ler, é tão importante a gente nutrir tudo isso, porque a gente se torna um profissional melhor. E se torna, vou acabar parecida com a outra, mas a gente se torna pessoas melhores, profissionais melhores, e a gente contribui para que o mundo, se eu faço bem feito o que eu tenho que fazer, eu não preciso passar mais
chegar em casa e ficar fazendo isso. Enquanto se dedique, faça aonde você estiver. Porque você já trabalhou bem feito, voltou para casa. Agora faça na sua casa o bem feito também. Porque se a gente começa como eu falei, focar só numa parte, e daí você começa a deixar outras, isso vai fazer falta uma hora. E a vida da gente passa assim, a gente tem que tentar ser feliz em todos os ambientes que a gente tiver, né? Sim, tentar ir o máximo. Eu acho que essa sua frase de finalização aí, a frase de efeito, né, vai deixar reflexão aí para o pessoal que acompanhou a nossa live, né, a gente recebendo aqui os feedbacks. Obrigada, pessoal, né, aqui já está dando o nosso horário. Passa muito rápido, pelo amor de Deus. Mas que bom que vocês gostaram, sim, gente. sim. Estou bem feliz, achei que foi bem produtiva, também concordo com vocês, assim, né? Acho que realmente é conteúdos que, de novo, né, 4 horas tranquilamente a gente consegue destrinchar e falar, né? Mas eu acho que, né, agradecer, Fernanda, você novamente, né, por essa parceria aí que a gente formou, né, muita coisa boa, né, a gente está planejando também outros projetos para a gente concretizar aí, né, tem bastante coisa aí para a gente fazer, né, deem uma olhada lá na página da Fernanda, pessoal, @rascunhos pedagógicos, ela posta conteúdos de qualidade, assim, profissional e pessoa maravilhosa que ela é. Muito obrigada, Fernanda. Até obrigada. A próxima, espero. Gente, um prazer estar com vocês. Nos conhecemos pessoalmente, né? Que a gente ainda não se conhece pessoalmente. É verdade. Mas é isso que eu digo, né? Coisas que a pandemia nos proporcionou. A gente vai e faz reunião online e tá aí e o projeto está acontecendo. E está acontecendo. Travou, gente. A gente precisa encerrar em 1 minuto. Meu Deus do céu. Fernanda, volte. Fernanda, volte. Se você estiver falando aí o discurso de tipo, meu Deus, as salas são incríveis. A gente só vai ver depois. Gente, a Fernanda travou. Voltei! Ai. Voltou! Vai, Fernanda, corre! Vai. Meninas, então, é um tema que eu adoro falar. Eu acho que a gente tem que investir, sim, nas pessoas sempre, na questão de saúde mental, saúde física, a gente como um ser integral mesmo. E pessoas, se cuidem, se olhem, se observem e procurem ajuda sempre que necessário. Exatamente. Beijo, gente. Gente, muito obrigada por todos que compareceram. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos. Aí vai dando uma de blogueira e fiquem atentos para os próximos conteúdos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.